Humphrey Bogart, o Durão de Casablanca, faleceu em 1957, mas sua conta bancária continuou crescendo. Quando seus advogados abriram o testamento, eles se depararam com algo que Hollywood jamais tinha visto. O Rudy Bogart havia construído secretamente uma fortuna de 50 milhões de dólares em valores atuais. Mas isso era só o começo. Sua esposa, Lauren Bill, transformou essa herança em algo ainda maior. Ao falecer, seu patrimônio havia crescido para mais de 26 milhões de dólares. Agora seu filho Steven controla um império empresarial que gera centenas de milhares por ano. Humphrey Bogart nasceu em um dia de Natal de 1899, no coração da alta sociedade de Nova York. Seu pai, Belmont DeForest Bogart, era um cirurgião renomado, cujas conexões abriam todas as portas no Upper West Side de Manhattan. Sua mãe, Maud Humphrey, era uma célebre ilustradora de revistas, e seu trabalho aparecia nas capas das publicações mais importantes. Ela não era apenas uma artista comercial de ponta, mas também uma forte defensora do direito de voto das mulheres, algo com grande risco social. Sua casa era cheia de sinais de privilégio, da impressionante biblioteca médica de Belmont à arte da moda de Maud. Para seu único filho, era uma infância cercada de riqueza e influência, embora o glamour muitas vezes escondesse verdades muito mais complicadas. Por trás da imagem polida da família, o Dr. Bogart carregava um fardo oculto. Depois que uma ambulância de cavalos esmagou sua perna, não muito tempo depois de terminar a faculdade de medicina, ele recebeu morfina para a dor. O que começou como um tratamento lentamente se transformou em uma dependência do ópio que ele nunca superou. Para o mundo, ele continuava sendo um respeitado médico que tratava a elite da cidade. Mas, em particular, o vício corroía sua saúde, suas finanças e sua vida familiar. Quando ele morreu em 1934, havia deixado uma dívida de 10 mil dólares e 35 mil dólares em honorários não pagos. Humphrey cresceu em um mundo onde as aparências importavam mais do que a honestidade, e essa sombra o perseguiu durante sua juventude. Sua mãe, Maud, era quem muitas vezes sustentava a casa. Em seu auge, ela ganhava até 50 mil dólares por ano, o que hoje equivaleria a mais de 1,5 milhão de dólares. Seu trabalho incluía pintar anúncios para tudo, desde comida de bebê até sabão. Ela até usou Humphrey como modelo quando ele era criança. Mas ela também era profundamente comprometida com o movimento pelo sufrágio feminino, organizando comícios e se colocando à frente de multidões para exigir o direito ao voto. No entanto, em casa, o afeto era escasso. Humphrey e suas duas irmãs mais novas, Frances e Catherine, foram criados em uma casa onde a mãe insistia para ser chamada de má em vez de mãe. Humphrey diria mais tarde que um beijo em sua família era algo tão raro que se tornava um evento. O estilo de vida dos Bogart refletia seu status. O apartamento no Upper West Side era cercado pelo Central Park e por algumas das escolas mais exclusivas do país. Os verões eram passados em uma propriedade de 56 acres no Lago Canandaigua, onde cricket, navegação e tênis preenchiam os dias. À primeira vista, as crianças tinham tudo, mas a distância emocional em casa fazia Humphrey se sentir deslocado em comparação com o calor e o conforto que muitos de seus futuros colegas de Hollywood se lembravam de suas infâncias. Sua educação foi escolhida para se encaixar na vida que seus pais imaginavam para ele. Na Trinity School, fundada em 1709, o objetivo era formar os meninos para serem futuros líderes das universidades da Ivy League e de clubes sociais de elite. Mas Bogart nunca se encaixou. Ele era introvertido, mais interessado em pescar e jogar xadrez do que em lições de casa, e não gostava das expectativas formais impostas a ele. Seus colegas o provocavam por suas roupas antiquadas e por seu nome pomposo. Enquanto isso, em casa, sua mãe o desencorajava a mostrar seus sentimentos.
Seus pais o matricularam então na Phillips Academy em Andover, Massachusetts, que tinha a reputação de formar os homens mais poderosos da América. Eles esperavam que ele fosse para Yale e finalmente se tornasse médico. Em vez disso, sua veia rebelde assumiu o controle. Ele reprovou em 4 de 6 classes, e histórias sobre seu comportamento selvagem circularam, incluindo uma que afirmava que ele jogou um diretor ou um jardineiro no lago da escola. Outros diziam que o motivo foi o tabagismo e o alcoolismo. Seja qual for o motivo, na primavera de 1918, ele foi expulso, deixando seus pais decepcionados e seus sonhos de uma carreira médica arruinados. Aos 18 anos, com poucas opções, Bogart se alistou na Reserva Naval dos Estados Unidos. O armistício que pôs fim à Primeira Guerra Mundial chegou apenas 16 dias depois, mas ele foi designado para o USS Leviathan, um dos maiores navios de transporte de tropas do mundo. A maior parte de seu serviço consistiu em trazer milhares de soldados de volta para casa da Europa. Certa vez, depois de perder seu navio, ele foi punido com 3 dias de confinamento solitário, a pão e água. Apesar desses momentos, seus registros o descreviam como superior em aptidão e obediência, e ele recebeu uma baixa honrosa como suboficial de 2ª classe em 18 de junho de 1919. O passado militar e o mistério da cicatriz que forjou o ídolo, essa breve experiência militar lhe daria, anos depois, a autenticidade que ele precisava para seus papéis mais duros. Sua icônica cicatriz e seu leve ceceio se tornaram sua marca pessoal, mas a história por trás deles era um enigma. Os publicitários do estúdio uma vez afirmaram que ele havia sido ferido em uma batalha naval, mas a verdade é que ele se alistou depois que o combate terminou. Outra versão dizia que um prisioneiro que ele estava escoltando o atingiu na boca com algemas durante uma tentativa de fuga. No entanto, outros rumores sustentavam que havia acontecido na infância, possivelmente por uma lasca de madeira quando ele tinha 12 anos. Seus registros médicos da Marinha mencionavam várias lesões, mas não faziam alusão à cicatriz. O mistério apenas se somou à sua imagem de cara durão ferido na tela. Ao retornar a Nova York depois de deixar a Marinha, ele se encontrou perdido, sem rumo. Sua mãe, Maud, reclamava abertamente de sua falta de ambição e de sua carreira inexistente. Ele tentou trabalhar para a National Biscuit Company e, mais tarde, em uma corretora de Wall Street, mas rapidamente perdeu o interesse. Em vez disso, passava grande parte do tempo navegando, andando a cavalo e socializando. Para seus pais, ele parecia um potencial desperdiçado. Mas foi durante este período que um amigo da família do mundo do teatro lhe ofereceu um emprego como assistente de escritório. O caminho de Humphrey Bogart para o mundo do espetáculo começou quase por acaso. Depois de retornar da Primeira Guerra Mundial em 1919, ele era um jovem sem uma direção clara e com uma fortuna familiar minguante. Um amigo de seus pais, William A. Brady, um conhecido produtor de teatro e pai da atriz Alice Brady, deu-lhe um emprego de escritório no World Film Studio de Brady. O trabalho era chato, a maioria papelada e recados, mas se tornou silenciosamente o primeiro passo para uma carreira que um dia o tornaria uma das maiores estrelas de Hollywood. Poucos poderiam ter adivinhado que o homem que fazia recados para um amigo da família em 1919 seria lembrado mais tarde como um ícone do cinema americano. A ascensão de Bogart no teatro foi lenta e cheia de contratempos. Desse trabalho de escritório, ele se tornou gerente de palco para as produções de Brady, trabalhando nos bastidores em vez de na frente do público. Seu primeiro papel como ator veio em 1921, quando ele disse uma única frase como um mordomo japonês durante uma apresentação de Memorial Day. Teve pouco impacto. Às vezes ele enfrentava momentos de humilhação, roteiros jogados no lixo, demissões iminentes, e uma vez ele só se salvou porque uma atriz fingiu uma doença para evitar um show desastroso. Ele nunca teve aulas formais de atuação
e seus nervos às vezes o dominavam, chegando até a fazê-lo fugir do palco no meio da apresentação. Ao longo da década de 1920, ele acumulou pequenos papéis na Broadway, construindo lentamente uma reputação, embora conhecida principalmente nos bastidores, mais do que pelo público. Em meados da década de 1920, Bogart se tornou conhecido na Broadway, mas não por papéis sérios. Em vez disso, ele frequentemente interpretava jovens e ricos playboys em comédias leves. Vestido de flanela e com a aparência de um ocioso, ele era estereotipado em papéis superficiais. Mais tarde, ele se lembraria de ser chamado de Willie Calças Brancas, o homem que os produtores procuravam para cenas de sociedade sem sentido. A lenda conta que ele foi o primeiro a usar a frase "Alguém quer jogar tênis" para desocupar o palco. Embora se isso é verdade ou não, ainda é debatido. O próprio Bogart admitiu que os papéis eram chatos, pouco mais do que segurar uma raquete e dar a imagem. Em 1922, ele sofreu um duro golpe quando o famoso crítico Alexander Woollcott resenhou uma de suas atuações e a chamou de inadequada. Vindo de uma das vozes mais poderosas da Broadway, essa única palavra quase acabou com sua carreira antes que ela realmente começasse. Com apenas 23 anos, ele foi marcado com um rótulo que poderia tê-lo mantido fora do palco para sempre. O mesmo homem que uma vez sofreu essa dolorosa crítica, décadas mais tarde seria nomeado a maior estrela masculina do cinema americano pelo American Film Institute. Sua primeira tentativa de conquistar o cinema veio em 1929, quando a Fox Film Corporation o contratou por $750 por semana, o equivalente a cerca de $12 mil hoje. Entre 1928 e 1934, ele apareceu em filmes como Up the River, 1930, A Devil with Women, 1930, A Holy Terror, 1931 e Body and Soul, 1931. Mas nenhum o tornou uma estrela. Em Women of All Nations, 1931, suas cenas foram até cortadas completamente. Desanimado e ignorado pelo público, Bogart voltou para Nova York, convencido de que Hollywood não tinha nada a oferecer. Sua vida pessoal era igualmente turbulenta. Em 20 de maio de 1926, ele se casou com a atriz da Broadway Helen Menken em seu apartamento em Manhattan, mas o casamento desmoronou rapidamente. Menken, já bem-sucedida, pediu o divórcio em 18 de novembro de 1927, alegando abandono e até mesmo maus tratos. Ela disse que Bogart se importava mais com sua carreira do que com o casamento. O divórcio deles foi finalizado em menos de 2 anos, deixando-os com uma relação cordial, mas profundamente feridos. Em 3 de abril de 1928, Bogart se casou com a estrela de teatro Mary Phillips. Ela tinha uma carreira próspera na Broadway, enquanto ele ainda buscava a fama. O casamento deles durou 10 anos, mas eles passavam a maior parte do tempo separados. Phillips se recusou a deixar Nova York por Hollywood, e Bogart se ocupava cada vez mais na costa oeste. Embora eles tenham se divorciado discretamente em 1938, o terceiro casamento de Humphrey Bogart com a atriz Mayo Method, em 21 de agosto de 1938, foi um turbilhão de caos e violência. A imprensa os apelidou de os Bogarts Guerreiros, e sua casa em Los Angeles ficou conhecida como Slug Hollow, Vale do Soco, o apelido que Method tinha. O casamento deles era marcado por brigas violentas. Os vizinhos diziam ter ouvido vidros quebrando e até tiros à noite. Method, frequentemente ciumenta e bêbada, uma vez esfaqueou Bogart no ombro durante uma briga, deixando-o inconsciente e sangrando. Em vez de ir para um hospital, o estúdio pagou um médico particular para tratá-lo em segredo e evitar que o escândalo se tornasse público. Method também o ameaçou com uma arma e em uma ocasião ateou fogo na casa. A relação deles, alimentada por álcool e raiva, quase custou a vida dele antes de terminar em divórcio em 1945. Sua carreira finalmente deu uma virada decisiva em 1935 com a peça da Broadway O Bosque Petrificado.
Como Duke Munty, um gangster inspirado em John Dillinger, Bogart cativou o público com uma atuação assustadoramente realista. A peça ficou em cartaz de janeiro a junho, e quando a Warner Brothers a adaptou para o cinema em 1936, eles queriam Edward J. Robinson para o papel, mas o co-protagonista Leslie Howard insistiu que não apareceria a menos que Bogart fosse escalado. O estúdio cedeu e o filme se tornou sua grande chance para a fama. Anos depois, Bogart honrou Howard, dando o nome de sua filha de Leslie Howard Bogart. Após O Bosque Petrificado, a Warner Brothers contratou Bogart. De 1936 a 1940, ele apareceu em 28 filmes, muitas vezes como gangsters ou assassinos. Ele foi baleado na tela por James Cagney e Edward G. Robinson em mais de uma ocasião, e até sua própria mãe o chamava de Bogey, o mau. A maioria dos papéis era repetitiva, mas sua confiabilidade o mantinha trabalhando. Tudo mudou com O Último Refúgio, lançado em 25 de janeiro de 1941. Bogart interpretou Roy Earl, um criminoso com um lado humano, e a atuação conquistou críticos e o público. Ele provou que podia carregar um filme não apenas com dureza, mas com emoção. O sucesso levou diretamente ao seu papel em Casablanca. No mesmo ano, O Falcão Maltês cimentou seu lugar na história do cinema como o detetive Sam Spade. Bogart ajudou a definir o herói do filme noir: duro, sagaz e ligado ao seu próprio senso de justiça. Dirigido por John Huston, o filme se tornou uma sensação, obtendo 3 indicações ao Oscar. A partir desse momento, Humphrey Bogart deixou de ser um simples ator para se tornar uma lenda. O papel de Humphrey Bogart como Rick Blaine em Casablanca de 1942 fez mais do que ganhar o público. Ele o tornou uma lenda e criou um personagem que se tornaria o modelo do anti-herói americano. Rick, o americano cansado da vida que administrava o Rick's Café Americana no Marrocos da Guerra, nem mesmo era destinado a Bogart. No início, o estúdio tinha considerado Ronald Reagan e George Raft antes de lhe dar o papel. Algumas das frases mais famosas do filme, incluindo "É para você que estou olhando, garota", nem sequer estavam no roteiro. Bogart as inventou na hora. Naquela época, ele tinha 43 anos, quase uma década mais velho que Ingrid Bergman, que tinha 27. Isso era incomum em uma época em que os casais protagonistas costumavam ter idades mais próximas. Ainda assim, a conexão funcionou, e décadas depois, Rick Blaine continua sendo um dos melhores personagens de cinema já criados. Em 2005, o American Film Institute o nomeou o 4º maior herói de cinema de todos os tempos. A realização de Casablanca esteve longe de ser um mar de rosas. A produção começou em 25 de maio de 1942, embora o roteiro não estivesse finalizado. Ingrid Bergman reclamava que nunca sabia de um dia para o outro como a história terminaria ou com quem sua personagem estaria na cena final. Os roteiristas Julius e Philip Epstein, junto com Howard Koch, muitas vezes entregavam aos atores novos diálogos apenas algumas horas antes da filmagem. A última frase do filme, "Louis, acho que este é o começo de uma linda amizade", nem sequer estava no roteiro original. Foi escrita mais tarde e gravada depois que a filmagem já tinha terminado. Apesar da confusão, o filme foi concluído em agosto de 1942. O que se esperava que fosse apenas mais um melodrama de guerra se tornou um dos maiores clássicos de Hollywood. O sucesso surpreendeu até os produtores, que nunca haviam previsto que ele resistiria ao teste do tempo. Casablanca estreou em 26 de novembro de 1942 e ninguém esperava que se tornasse um ícone. Na 16ª cerimônia do Oscar, em 2 de março de 1944, ele recebeu 8 indicações, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor para Michael Curtiz e Melhor Ator para Bogart. Sua primeira indicação, apesar de mais de 30 filmes anteriores. O filme ganhou Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Roteiro. Nas bilheterias, arrecadou
o 3,7 milhões de dólares nos Estados Unidos até 1943. Um número enorme que hoje equivaleria a cerca de os 62 milhões de reais. Esse sucesso ocorreu durante a guerra, quando o racionamento e a concorrência dificultavam o bom desempenho dos filmes. Os eventos do mundo real também ajudaram. O sucesso de Casablanca mudou a vida de Bogart para sempre. Antes do filme, a Warner Brothers lhe pagava os $2.500 por semana, cerca de os $45 mil de hoje. Após seu impacto, ele se tornou uma das estrelas mais bem pagas da América. Em 1946, sua renda anual havia saltado para os 460 mil, o que equivaleria a cerca de os 7,5 milhões de dólares hoje. Ele era agora a maior estrela da Warner Brothers e um dos atores mais ricos de Hollywood. Seu novo poder lhe permitiu controlar seus projetos e, em 1948, ele criou sua própria empresa, a Santana Pictures. Pouquíssimos atores na época tinham tal influência, e a ascensão de Bogart provou à indústria o valor real de um protagonista com uma presença de tela duradoura. Mais de 50 anos depois, seu lugar na história foi oficializado. Em 1999, o American Film Institute o nomeou a maior estrela masculina do cinema clássico americano, classificando-o acima de Cary Grant, James Stewart e Marlon Brando. A decisão foi tomada por mais de 800 críticos acadêmicos e profissionais da indústria cinematográfica. A imagem de Bogart se tornou um símbolo cultural. Em 1997, o Serviço Postal do CCPUA até colocou seu rosto em um selo. Seus personagens mais famosos continuaram a aparecer na cultura popular, desde a peça de Woody Allen, A Última Noite de Borgia, Play It Again, Sam, em 1972, até os desenhos dos Looney Tunes. Em 2014, uma pesquisa do British Film Institute colocou Rick Blaine entre os 5 personagens de cinema mais icônicos de todos os tempos. A persona de Bogart, dura, romântica e com princípios, ainda define o que significa ser uma estrela de cinema. Enquanto Casablanca mudava sua carreira, outro filme logo mudaria sua vida pessoal. No final de 1943, durante as filmagens de Uma Aventura na Martinica, To Have and Have Not, Bogart, de 45 anos, conheceu Lauren Bacall, de 19, que fazia sua estreia na tela. A química deles foi instantânea e elétrica. Na época, Bogart era casado com a atriz Mayo Method, mas a atração era impossível de ignorar. Os dois começaram um romance secreto no set, muitas vezes passando mensagens codificadas e fugindo entre as cenas. Alguns no set notaram como as mãos de Bacall tremiam toda vez que Bogart estava por perto. A conexão, iniciada em 1944, logo se tornou uma das histórias de amor mais famosas da história de Hollywood. O romance foi cheio de escândalo. A diferença de idade entre eles era de 25 anos e a fofoca se espalhou rapidamente. Mayo Method zombava de Bacall, chamando-a de sua filha, tentando destacar a diferença de idade. Muitos fãs consideraram o relacionamento chocante. Bacall mesma disse mais tarde que a diferença de idade acabou sendo uma das melhores coisas que lhe aconteceram na vida. Críticos e colunistas de fofoca encheram suas páginas com histórias. No entanto, o vínculo entre Bogart e Bacall só se tornou mais forte. Contra todas as probabilidades, o casamento deles durou mais de 12 anos até a morte de Bogart, provando que aqueles que previram o fracasso estavam errados. Maio. Method não aceitou o romance em silêncio. Conhecida por seu temperamento explosivo, ela se aprofundou no alcoolismo e na paranoia à medida que os rumores sobre o novo amor de seu marido se espalhavam. Ela ligava para o quarto de hotel dele com tanta frequência que se tornou notícia de primeira página. O ciúme dela muitas vezes se tornava violento. Uma vez, ela esfaqueou Bogart no ombro durante uma briga de bêbados, o ameaçou com uma arma em uma festa de Hollywood e até ateou fogo na casa mais de uma vez. As brigas explosivas lhes renderam o apelido de os Bogarts Guerreiros.
Em um momento, ela enviou a Bogart um telegrama ameaçando se suicidar em uma tentativa de tê-lo de volta. Mas em 1944, Bogart havia chegado ao seu limite. Ele finalmente se mudou em outubro de 1944 e pediu o divórcio no fevereiro seguinte. O caso foi resolvido rapidamente. Em 10 de maio de 1945, Method pediu o divórcio em Las Vegas, e em meia hora ele foi concedido. Apenas 11 dias depois, em 21 de maio de 1945, Bogart se casou com Bacall, na fazenda Malabar de Louis Bromfield, em Ohio. A cerimônia foi pequena, com apenas alguns amigos próximos presentes, mas virou notícia em toda a América. Bacall tinha apenas 20 anos, Bogart tinha 45, e juntos, eles prometeram que o casamento duraria. Bacall admitiu mais tarde que havia concordado em deixar sua carreira em segundo plano, porque Bogart acreditava que era a única maneira de o relacionamento deles sobreviver. A parceria deles na tela foi tão poderosa quanto o amor fora dela. Eles estrelaram juntos 4 filmes que se tornaram clássicos. Uma Aventura na Martinica, 1944, revelou a química deles pela primeira vez. À Beira do Abismo, 1946, deu vida aos personagens de Raymond Chandler com diálogos inteligentes e uma intensa atração. Prisioneiro do Passado, 1947, mostrou a personagem de Bacall cuidando de Bogart em meio a perigo e suspense. O último filme deles juntos, Paixões em Fúria, 1948, tinha um tom mais sombrio, ecoando os desafios que eles haviam enfrentado na vida real. O público não conseguia desviar o olhar e os críticos ainda chamam a química deles na tela de uma das mais inesquecíveis da história do cinema. Esses 4 filmes transformaram o romance deles em lenda e estabeleceram o padrão para as histórias de amor de Hollywood. Em 1948, Humphrey Bogart fez algo que quase nenhuma estrela de Hollywood ousava fazer. Ele se afastou do poderoso sistema de estúdios e criou sua própria companhia cinematográfica, a Santana Productions. A audácia do controle. Ele nomeou sua companhia Santana Productions, em homenagem ao seu amado iate de 55 pés, o Santana. Para Bogart, era mais do que um negócio. Ele queria ter controle criativo e financeiro sobre os filmes que fazia. Depois de anos se sentindo limitado na Warner Brothers, entre 1949 e 1953, sua companhia lançou vários filmes noir impressionantes, incluindo O Lugar Solitário e O Diabo Fez a Mulher. Alguns deles se tornariam clássicos cult, mas, apesar de todo o seu poder de estrela, os filmes tiveram dificuldades para gerar lucro, e Bogart acabou sendo forçado a vender a companhia. Ainda assim, sua decisão audaciosa inspirou atores como James Stewart e Henry Fonda a exigirem mais liberdade em suas próprias carreiras, deixando uma marca permanente em Hollywood. A mansão que abrigou o glamour de Hollywood. Um ano depois, em 1949, Bogart fez uma compra que espantou a indústria. Ele adquiriu uma grande mansão de tijolos brancos em Holmby Hills por 160 mil, o que hoje equivaleria a cerca de uns 2,79 milhões. A casa rapidamente se tornou famosa como o ponto de encontro do Rat Pack original. Estrelas como Judy Garland, Frank Sinatra e David Niven enchiam seus cômodos com risos, música e bebidas intermináveis. Bogart e sua esposa, Lauren Bacall, eram conhecidos por suas festas selvagens e inesquecíveis nesse lugar. A casa era mais do que um lar. Era o centro do mundo social deles. Foi também onde Bogart deu seu último suspiro, em 1957, antes de Bacall vendê-la ao produtor Ray Stark. Mesmo após as reformas, a mansão ainda carrega o espírito da era de ouro de Hollywood. A vida dupla de um ícone. O amor de Bogart pelo mar era tão forte quanto seu amor pelo cinema. Em 1945, ele comprou o Santana do também ator Dick Powell. Quase todos os fins de semana, cerca de 30 vezes por ano, ele navegava pela costa da Califórnia, muitas vezes ao redor da ilha de Catalina. Navegar lhe dava paz,
uma chance de escapar dos papéis que ele interpretava na tela. Durante a Segunda Guerra Mundial, embora fosse muito velho para o combate, Bogart se juntou à reserva temporária da Guarda Costeira e até ofereceu o Santana para patrulhar a costa. Quando ele morreu em 1957, uma maquete do iate esteve presente em seu funeral, um símbolo da liberdade que ele sempre buscou além de Hollywood. Um ato de coragem que o colocou na mira de Washington. Mas Bogart nunca foi de ficar calado sobre assuntos que iam além da tela. Em outubro de 1947, enquanto a Guerra Fria alimentava o medo em toda a América, ele e Bacall se juntaram a mais de 20 estrelas de Hollywood em um voo para Washington. Eles se autodenominaram o Comitê para a Primeira Emenda. O objetivo deles era protestar contra o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara e sua perseguição a supostos comunistas em Hollywood. Bogart disse aos jornalistas: "Isso não tem nada a ver com comunismo. Não é da minha conta quem é comunista e quem não é." Suas palavras estamparam manchetes em todo o mundo. O protesto o submeteu a uma enorme pressão por parte dos estúdios, de funcionários do governo e até de seus próprios agentes, que temiam por sua carreira. Embora mais tarde ele tenha suavizado sua postura sob pressão, sua defesa da liberdade de expressão o definiu como um rebelde. O Oscar que lhe escapou por décadas, em 1952, Bogart finalmente obteve o reconhecimento que tanto lhe havia escapado. Na 24ª cerimônia do Oscar, ele recebeu o prêmio de melhor ator por seu papel em Uma Aventura na África. Ele tinha 52 anos e mais de 2 décadas de atuação. Sua concorrência incluía Marlon Brando em Uma Rua Chamada Pecado e Frederick March em A Morte do Caixeiro Viajante. Muitos pensaram que Brando ganharia, mas Bogart levou o prêmio. O filme havia sido rodado no Congo sob condições brutais. O elenco e a equipe sofreram de malária e disenteria, enquanto Bogart brincava dizendo que sobreviveu com feijão cozido, aspargos enlatados e uísque escocês. O papel de Charlie Allnutt, o rude capitão do barco a vapor, se tornou o auge de sua carreira, e o prêmio finalmente selou seu lugar entre as lendas de Hollywood. A aposta de $3 milhões que se tornou uma obra-prima. Alguns anos antes, em 1948, Bogart havia estrelado O Tesouro de Sierra Madre. O filme, com um orçamento de $3 milhões, foi uma aposta arriscada. O chefe do estúdio, Jack Warner, até se perguntou por que o personagem de Bogart tinha que morrer antes do final. O diretor John Huston insistiu e a aposta valeu a pena. O filme arrecadou o $4,6 milhões em seu primeiro ano e ganhou 3 Oscars, incluindo Melhor Diretor e Melhor Roteiro para Huston e Melhor Ator Coadjuvante para o pai de Huston, Walter Huston. Foi a primeira vez que um pai e um filho ganharam Oscars pelo mesmo filme. A atuação assustadora de Bogart como um homem enlouquecido pelo ouro continua sendo um dos maiores retratos cinematográficos da ganância e da paranoia. Décadas mais tarde, Breaking Bad até se inspirou nele. O último grande papel de um gênio que se apagava, em 1954, Bogart já estava doente de câncer de garganta, mas entregou uma de suas atuações mais inesquecíveis em A Rebelião dos Brutos. Interpretando o Capitão Quigg, um oficial naval consumido pela paranoia e obsessão, Bogart mostrou uma vulnerabilidade que poucos haviam visto nele antes. Seu nervoso brincar com bolas de aço durante as cenas no tribunal se tornou um símbolo cultural. O papel lhe rendeu sua última indicação ao Oscar. A filmagem foi difícil, sua voz estava fraca, seus movimentos rígidos e a doença já estava se espalhando. No entanto, os críticos o aclamaram como talvez seu papel mais complexo, uma emocionante despedida da imagem de durão que ele havia construído. A partir de 1955, Bogart sabia que seu tempo era curto. Ele havia perdido peso e tossia constantemente. Mesmo assim, ele se recusava a parar de trabalhar. Depois de vender sua participação na Santana Productions por mais de US$1 milhão,
ele planejou novos filmes com Bacall. Mesmo depois de uma grande cirurgia em março de 1956, que removeu seu esôfago, 2 gânglios linfáticos e uma costela, Bogart queria voltar ao set. Seu peso despencou de mais de 68 quilos para apenas 36 quilos. Finalmente, fraco demais para subir escadas, ele cedeu. Amigos descreveram suas últimas aparições públicas em 1956 como de partir o coração. Em um jantar para o Rat Pack, Frank Sinatra e Katharine Hepburn tiveram que ajudá-lo a ficar de pé. Em 14 de janeiro de 1957, Humphrey Bogart morreu aos 57 anos em sua casa em Holmby Hills. Décadas de tabagismo e consumo excessivo de álcool o haviam alcançado. Apesar de 2 cirurgias, o câncer havia se espalhado sem esperança. Amigos como Sinatra e Hepburn estiveram lá em seus últimos dias. Sua morte encerrou uma carreira de mais de 75 filmes e 4 indicações ao Oscar, baixando as cortinas sobre a era de ouro do filme noir. Em sua morte, Bogart deixou um patrimônio avaliado em os 5 milhões, cerca de os 50 milhões de dólares hoje. O dinheiro veio não apenas de sua atuação, mas também de contratos inteligentes que garantiam royalties por seus filmes e o uso de sua imagem. Essa riqueza se tornou a base para o futuro de sua família. Com o tempo, o patrimônio cresceu graças, em parte, a acordos de merchandising e licenciamento. Apenas alguns contratos renderam mais de os 5 milhões de dólares para uma única linha de produtos. Lauren Bacall administrou o patrimônio após a morte dele com uma habilidade notável. Ela se baseou no que Bogart deixou, protegendo a imagem dele enquanto continuava com sua própria carreira de atriz. Quando ela morreu em 2014, seu patrimônio valia 26,6 milhões de dólares, incluindo quase 10 milhões de seu apartamento em Manhattan. Ela deixou instruções cuidadosas para seus filhos, seus animais de estimação e sua equipe de longa data, garantindo que nada fosse esquecido. Stephen Bogart, o filho dele, mais tarde transformou o nome de seu pai em um próspero negócio moderno. Ele supervisiona o licenciamento da imagem de seu pai, aprovando cerca de 75% das solicitações, e continua a gerar centenas de milhares de dólares a cada ano através de merchandising, publicidade e parcerias especiais. Ele uma vez disse com orgulho: "Puxa, ele está em um selo. Isso não é ruim." Quase 70 anos após a sua morte, o nome de Humphrey Bogart ainda tem peso. Seu rosto aparece em tudo, de camisetas a rótulos de uísque, e seu patrimônio continua a render centenas de milhares de dólares anualmente. O homem que desafiou os estúdios de Hollywood e construiu seu próprio caminho, deixou não apenas um legado cinematográfico, mas também uma fortuna duradoura para sua família, provando que, mesmo muito depois da morte, Bogey ainda é um dos grandes de Hollywood. Grandes de Hollywood. Grandes de Hollywood. Grandes de Hollywood. Grandes de Hollywood.